Eu sempre faço jejum, todos os dias, mesmo quando eu não faço. Entendeu? Acho que não, né? Então fica aí que eu vou te explicar. O tópico do vídeo hoje é um jejum de 12 horas. Tá? 12 horas. Eu sempre faço pelo menos 12 horas de jejum, da minha última refeição para a primeira do dia seguinte. É que se você me perguntar, 12 horas de jejum não é considerado um jejum, não para mim, mas é um estilo de vida. E esse estilo de vida tem nome, é chamado alimentação com restrição de tempo. O que isso quer dizer é que mesmo nos dias que eu não faço um jejum estruturado de 16, 18, 20, 22 horas, de qualquer maneira eu faço um jejum de 12 horas. Eu comprimo a minha janela de alimentação fazendo essa restrição de tempo, que eu não como após as 7 da noite ou não tomo café antes das 8 horas da manhã. Coisa parecida. Eu tenho diversas razões para compartilhar com você o porquê que isso é super importante, essas 12 horinhas de jejum que às vezes passam até desapercebidas, mas o porquê isso é super importante para o seu metabolismo, aprofundar em detalhes e, obviamente, desenrolar toda a ciência por trás disso. Eu queria citar um estudo do Jornal da Diabetes e Nutrição que fala exatamente sobre a parte de glicemia sanguínea e insulina. A insulina, se você faz a dieta cetogênica, isso é muito importante para você. Eles pegaram 2 grupos de pessoas obesas, ok? Esse primeiro grupo fez um jejum de 14 horas, seguido por uma janela de alimentação de 10. Agora o segundo grupo fez 12 horas de jejum, seguido por 12 horas de alimentação. O ponto principal desse estudo aqui é que foi extremamente controlado. As pessoas comeram de maneira isocalórica, ou seja, esses 2 grupos estavam comendo exatamente as mesmas calorias, a mesma distribuição de macros, os mesmos pratos, a mesma refeição. A única coisa que mudou entre esses 2 grupos foi um jejum de 14 versus um jejum de 12 horas. O que eles descobriram no final desse estudo é que o grupo que fez 14 horas de jejum perderam mais ou menos 8,5% de peso corporal. Isso em média de todos os grupos. Umas pessoas muito mais, menos, mas 8,5% foi a média. E o outro grupo de 12 horas perdeu 7,1%. Aí você está pensando, pô, Rodolfo, tá aí, eu vou fazer 14 horas de jejum. Só que se para pensar, 12 horas de jejum que a gente normalmente negligencia, certo? A gente acaba nem... isso não é nem jejum. E a diferença entre 14 para 12 é muito pequena. Pensa comigo, você janta às 7 da noite, acorda às 7 horas da manhã. Então você já comeu às 7 da noite e vai comer às 7 da manhã. Você acaba nem sentindo isso. E 7,1% de diferença no peso dessas pessoas, você acha que não vale a pena você 12 horinhas segurar um pouco, parar de comer um pouquinho às 7 horas da noite e às 7 horas da manhã você toma o seu café antes de ir para o trabalho? E sem falar para os diabéticos, para as pessoas que estão um pouco mais preocupadas com a glicemia sanguínea, esse grupo de 12 horas também teve uma diferença de 3,1 miligramas por decilitro na glicose, na glicemia sanguínea. Ou seja, eles melhoraram a glicemia sanguínea dessas pessoas que já eram obesas, provavelmente com resistência à insulina. Você fala, pô, 3,1 não é nada. Só que assim, isso é a média, né? Algumas pessoas tiveram uma diferença grotesca, tipo, de muitos números nessa glicemia sanguínea. O meu ponto aqui, citando esse estudo, é que às vezes a gente negligencia 12 horas de jejum, só que essas 12 horas de jejum já sim ativa seu glucagon, reduz a sua insulina e todos aqueles mecanismos de jejum intermitente que a gente conhece. Não quer dizer que você bate 18 horas e a partir dali os seus benefícios vêm. Esses benefícios são gradativamente colocados em ação no seu corpo. Então 12 horas é uma coisa importante sim, às vezes bem menos estressante do que você fazer um jejum de 18 horas todos os dias, que eu, se você assiste meus vídeos aqui no canal, não recomendo fazer todos os dias. Principalmente quando tem uma série de fatores estressantes na sua vida em conjunto com o jejum. Antes de eu continuar, eu queria dar um toque para você sobre o Ceto Club. Eu tô dando a minha mentoria de graça, eu e você conversando pelo Zoom aqui, tá? Toda semana. A mentoria tá vindo de graça com o Ceto Club. Se você ainda não sabe o que é o Ceto Club, chateado também, de novo, tô chateado de novo que você não sabe. Entra lá no www.cetosaudável.com.br, você vai descobrir, vai ler o que é o Ceto Club, que vai mudar a sua vida. Estruturalmente, você não precisa sofrer sozinho. Eu vou resolver o problema da sua dieta, do seu bem-estar, problema de sono. A gente investiga tudo junto. Eu investigo você e a gente, resolve seu problema na hora, beleza? Então entra lá no Ceto Club que faz muito, muito, muito a pena pra você e é super baratinho. Tem outro estudo também que pegou 120 diabéticos e separou em 2 grupos, um grupo fazendo jejum de 12 horas e o outro não fazendo jejum. O grupo que fez essas 12 horas de jejum teve uma redução de 18% no A1C, aquela hemoglobina glicada, que é um exame que os diabéticos normalmente fazem, as pessoas em geral fazem, para saber uma média glicêmica aproximadamente 3 meses para cá.
Então teve uma redução de 18% nessa hemoglobina glicada, só fazendo uma alimentação com restrição de tempo. Aqui parou, a partir desse horário eu não vou comer mais, a partir desse horário eu começo a comer, que são 12 horas só. É muito simples de se fazer. Também houve uma melhora de 15% da insulina em jejum dessas pessoas, ou seja, 12 horinhas de jejum vai diminuir a sua resistência à insulina, que muito provavelmente é o fator que te engorda. A resistência à insulina é o maior agravante de estado metabólico da população mundial. Se você é metabolicamente flexível, uma pessoa um pouco mais saudável, você está me assistindo aqui, você fala, pô, 12 horas eu nem vejo passar. Mas para algumas pessoas pode ser difícil sim. Só que lembre-se que você não precisa fazer essas 20 horas. Faça 12, você já vai estar colaborando para o seu metabolismo caminhando na direção certa. Agora, uma outra razão que serve para as pessoas que estão meio gordinhas e as pessoas que não estão, as pessoas até atléticas, tem a ver com o nosso ritmo circadiano. O ritmo circadiano é o nosso relógio biológico, que a gente fala popularmente de relógio biológico. Esse ritmo circadiano, ele é configurado através de genes, certo? A gente tem os nossos genes centrais, que estão no cérebro, então eles são sensíveis à luz do sol, para perceber as diferenças do dia e da noite. E a gente tem os nossos genes periféricos, que estão nos nossos tecidos, que eles também são sensíveis, mas não necessariamente à luz, mas sim, por exemplo, quando a gente come e o que a gente come. Agora, o porquê disso ser estratosfericamente importante para todos nós? Isso falando em emagrecimento, bem-estar, perda de gordura, performance atlética, tudo. Eu queria citar um estudo do Jornal do Metabolismo, que é extremamente prestigiado, fez em roedores dessa vez, mas isso se traduz muito para os humanos e é por isso que a gente faz em roedores, certo? Em ratos. Esse estudo alimentou 2 grupos de rato com exatamente a mesma alimentação em volume, em macronutrientes, em calorias, certo? Exatamente a mesma alimentação. Só que a diferença é que um grupo de ratos foi alimentado na hora que eles deveriam estar dormindo e outro grupo de ratos alimentou no horário normal, durante o dia. Exatamente a mesma alimentação, idêntica. O grupo de ratos que foi alimentado durante a hora que eles deveriam estar dormindo adquiriu fígado gorduroso, ou seja, esteatose hepática, e engordou muito, enquanto o outro grupo de rato levou uma vida normal, sem esteatose hepática e sem engordar. Simplesmente porque o seu ritmo circadiano central não estava em alinhamento com o seu ritmo circadiano periférico. Ou seja, você estava dando sinais para o seu corpo nos tecidos de que era a hora de acordar, enquanto o seu cérebro achava que era a hora de dormir. Aí os hormônios entram e é um pouco mais complexo o que acontece. Mas aí está a importância da alimentação com restrição de tempo. Pensa comigo, eu não estou falando de maneira exagerada, você vai comer às 3 horas da manhã, certo? Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando que, sei lá, 20% da minha dieta que passe das 7 da noite, como, sei lá, 8, 9 da noite, seja 20% do que eu estou ingerindo, certo? Se esses 20% estiver desalinhado com o meu ritmo circadiano central, são 20% da minha dieta que eu posso estar dando uma baita empurrada para eu ganhar peso, para eu ter alguma deficiência metabólica, coisas que não deveria estar acontecendo se eu simplesmente puxar isso 1 horinha, 2 horinhas antes. Se 20% da minha nutrição está nesse conflito, é 20% de chances a mais que eu estou dando ao meu corpo engordar e ter todas as coisas que eu não quero que ele tenha. Conforme eu disse, para mim não é esforço algum parar de comer às 7 da noite e voltar a comer 7, 8 da manhã. Isso são 12 horas, eu acabo nem vendo isso. Então é um estilo de vida que todo mundo deveria estar se adaptando, todo mundo deveria estar começando a colocar em prática, pelo menos. E mais uma coisa que eu queria falar sobre essas 12 horas de jejum, não jejum, é que, pelo menos no meu caso, tá? Isso é sobre mim. Nos dias que eu não pratico um jejum estruturado de 18, 20 horas, eu costumo ter um pouco mais de flexibilidade no que eu como, certo? Principalmente no volume do que eu como. Eu não ligo muito para se eu estou usando mais manteiga, se eu estou comendo tantas quantidades de calorias, porque querendo ou não, quando eu faço um jejum de 18 horas, é quase inevitável que eu não entre num déficit calórico. É quase impossível que eu coloque todas as calorias que eu gostaria de colocar num dia que eu faço 18, 20 horas de jejum. Então no dia seguinte, que eu não estou fazendo jejum, eu costumo ter um pouquinho mais me divertir um pouco mais com a minha dieta, certo? Só que essa diversão com a dieta, às vezes a gente pode sair um pouco da linha e acaba consumindo mais e saindo um pouco do plano, porque eu não gosto de ficar contando calorias. Então faço isso tudo meio intuitivamente. Agora, o jejum de 12 horas, mesmo nos dias que eu não estou fazendo jejum estruturado, me ajuda a não passar dessa linha, me ajuda a ter um pouco mais de intuição no que eu estou comendo, certo? Porque se eu vou parar de comer às 7 horas da noite, eu vou evitar com que esse relaxamento na minha dieta passe dos limites. E mais uma coisinha no final para nerdaiada aí que gosta de ouvir nerdaiada.
12 horas de jejum ativam sim as sirtuínas, que são relacionadas com genes de expressão de longevidade, que a gente vive mais tempo. Então não é que você só fazendo um jejum de 2 dias ou um jejum de 20 horas que você vai ativar as sirtuínas, o FOXO3, que é um outro gene, assim, coisas mais complexas, certo? Esses genes vão ser ativados sim em 12 horas, claro que em menor grau de intensidade, mas eles vão sim. Se você faz isso todos os dias, você acaba equiparando um jejum gigante, longo, que você faz 1, 2, 3 vezes na semana, sempre está fazendo 12 horas todos os dias. E talvez, fica a dica aí, talvez você tenha menos estresse em algum momento que você está tendo estresse de todos os lados, sabe? Problema de família, problema no escritório, tá se exercitando muito pesadamente. Então, às vezes, você tirar de um lado, ainda tendo benefícios, meio que flertando com essas 12 horas de jejum, pode ser uma saída para momentos de estresse. Sendo que você ainda está dando suporte à sua longevidade, suporte ao seu metabolismo, suporte à sua perda de gordura. Então não negligencie 12 horas de jejum. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa dica. Isso é um pouco do que eu faço no meu dia a dia, que funciona muito bem, o que eu coloco em prática para as pessoas com quem eu trabalho, têm a mentoria, fazem a mentoria comigo. Eu acredito que vai ser muito importante para você também, inscrito do Sete Saudável, beleza? Até a próxima.